Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa dar uma repassada na história aqui, já que essa empresa já passou aqui pelo canal, vamos atualizar as informações, até porque acabou de sair o balanço agora do dia 31 de dezembro e atendendo a solicitação aqui dos nossos inscritos, do José Aparecido Batista Silva. José Aparecido, um grande abraço, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Então vamos atualizar as informações da VEG SA. Mas caso você também queira outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, manda sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em repartir conhecimentos, os nossos cursos de análise de balanços voltados para investimentos e também o curso de Valuation já estão disponíveis na plataforma Hotmart. Caso você queira aprender como é que nós fazemos todo esse processo de análise, avaliação de uma empresa, avaliação de uma ação, nós estamos com os cursos lá na plataforma Hotmart. No vídeo aqui na descrição, nós temos os links de acesso que você pode acessar os cursos com custo muito baratinho e aprender um pouquinho sobre análise de balanço e sobre valuation. Espero vocês lá na plataforma Hotmart também, né? Mas vamos tratar aqui da VEG e para tanto vamos só dar uma recontada aqui na história, uma história fantástica, uma história maravilhosa. E daí, na sequência, a gente vai para o processo de análise das demonstrações, principalmente agora do ano de 2022. E a história da VEG começa através de Werner Ricardo Voigt, que era engenheiro eletricista, Egon João da Silva, que era originário de banco, né, trabalhava em banco, e o Geraldo Wernhaus, que era engenheiro mecânico. E os três amigos ali, eles se juntam ali na cidade de Jaraguá, em Santa Catarina, para produzir motores. E aí abriram uma pequena empresa no ano de 1961, chamada Eletromotores Jaraguá. E a partir daí, então, começa a desenvolver motores e vendendo ali na cidade de Jaraguá e aos pouquinhos aí começa a vender para outras cidades também de Santa Catarina. E na sequência, a empresa vai ampliando a sua produção e, consequentemente, seu mercado também, já vendendo para o Paraná, para o Rio Grande do Sul e vai caminhando gradativamente, até que chega no ano de 1964, aí eles resolvem daí montar a sua fábrica mesmo, aí que criaram a primeira fábrica da VEG na cidade de Jaraguá. E com isso, daí aumenta a produção e aí já passaram a atender também outros estados aqui do Brasil, culminando com o ano de 1970, onde já começaram a exportar os seus motores. E aí já passaram a exportar para Guatemala, Uruguai, Paraguai, Equador, Bolívia. Enfim, a VEG já passa a dar seus passos no mercado internacional. Tanto que no ano de 1971, aí para captar mais dinheiro, para estimular, para incrementar o crescimento da empresa, foi feito o IPO, ela se transformou numa sociedade anônima de capital aberto. E a partir daí constrói uma segunda unidade de fabricação também na cidade de Jaraguá. E em 1975 eles já tinham contabilizados 1 milhão de motores produzidos e vendidos até o ano de 1975. Já em 1976 abre também um escritório de representação na Alemanha, já coloca um pezinho também lá na Europa. E a partir daí, na década de 80, foi uma década de diversificação, né, da linha de produção da VEG, já que a VEG ela começou a produzir também tudo aquilo que iria no seu carro-chefe, que era o motor, ela mesma começava a produzir, tanto que daí montou, no ano de 1981, uma empresa chamada VEG Acionamentos, aí na sequência, em 1988, também a VEG Automação, e aí também, antes disso, em 1983, a VEG Química. Então já começou a produzir tintas, vernizes, aí passou para o material elétrico industrial, e aí foi ampliando a sua linha de produtos, não só motores, como outros produtos também. No ano de 1989, quem assumiu o comando da VEG, que daí deu um salto de crescimento da VEG, foi o Décio da Silva. O Décio da Silva, que era o filho do Egon João da Silva, ele assume o comando da VEG e graças ao Décio, aí a empresa deslanchou. Chega no ano de 2000, já fazem também aquisição de fábricas no México, na Argentina e em Portugal. E aí a VEG agora passa a ter fábricas em outros países também. Em 2005, abre uma fábrica na China, passa a ter também a sua linha de produção na China. Chegando em 2007, adquire uma outra empresa de transformadores, bastante conceituada no mercado brasileiro, que era a Trafo. E no ano de 2007 ainda, adquire uma outra empresa, que é a ISA, para a fabricação daquelas turbinas hidráulicas.
e aí vai ampliando ainda mais a sua produção. No ano de 2010 já passa também a montar uma fábrica na Índia, em 2011 outra fábrica na Áustria e também nos Estados Unidos. E também no ano de 2011 aí passa a produzir também esses autogeradores que você vai ver naquelas turbinas de geração de energia eólica, lá você vai ver lá também a marca WEG presente. Em 2012 entro também no mercado de material elétrico residencial, comprando uma empresa paranaense, a Ingetel, interruptores, tomadas, aí passa também a atuar nesse mercado mais de varejo, mais de consumo. E vai ampliando ainda mais sua participação, também trabalhando na parte da geração da energia elétrica e de armazenamento de energia elétrica, inclusive com diversos carros e caminhões pesados, que utilizam a energia elétrica, então também vai usar os equipamentos da WEG. Então a WEG já colocando também um pezinho na utilização da energia elétrica para automóveis e para veículos pesados também. E com isso, então, a WEG vai ampliando sua participação, estando presente já em diversos países, com fábrica em 12 países, 37 mil colaboradores hoje trabalham para a WEG, e a WEG passa a ser uma das referências de indústria brasileira que se transformou numa multinacional e que está indo para o mundo todo, levando uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil. Mas para que possamos entender como que está a situação da WEG, trouxe aí para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e o balanço agora do dia 31 de dezembro de 2022. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da WEG S.A., demonstrações contábeis que saíram nesse último dia 15 de fevereiro, as informações do dia 31 de dezembro de 2022, e vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da WEG, começando lá pelo ano de 2019, para que a gente possa ver uma base histórica aqui do andamento da empresa. No ano de 2019, a WEG era uma empresa de 15 bilhões de reais, e desses 15 bilhões de reais, nós temos aqui o imobilizado, que são máquinas, equipamentos, toda a estrutura de funcionamento da empresa, que absorviam 3 bilhões 981 milhões de reais. E nessa parte de cima, aqui no ativo circulante, temos o capital de giro, são os recursos que a empresa utiliza para movimentar toda a sua estrutura e, consequentemente, gerar receita e resultados. No ano de 2019, o ativo circulante era de 9 bilhões 760 milhões de reais, equivalente a 62,2% de todo o ativo da empresa. Desse valor, 3 bilhões 495 milhões de reais era dinheiro, em caixa, banco, aplicação. Contas a receber, 2 bilhões 747 milhões, e os estoques da WEG totalizavam lá em 2019 2 bilhões 817 milhões. Chegando no ano de 2020, a WEG amplia o seu tamanho aqui, indo para 19 bilhões 927 milhões de reais, quase 20 bilhões, era o tamanho da WEG no ano de 2020. E nesse ano de 2020, o capital de giro aumentou, foi para 12 bilhões 556 milhões, mantendo aqui uma representatividade na faixa de 63%. Aumentou o volume de dinheiro em caixa, indo para 4 bilhões e 400. Também o contas a receber aumentou para 3 bilhões e 400 e os estoques também aumentaram para 3 bilhões 737 milhões de reais. Então, o ano de 2020 é um ano de crescimento, principalmente na parte de capital de giro. Chegando em 2021, a WEG amplia ainda mais o seu tamanho, vai agora para 23 bilhões de reais. E aí nós observamos aqui que a WEG continua aqui investindo pesado na sua estrutura de funcionamento. Tanto é que em 2021 fecha com 5 bilhões e meio de imobilizado. Então você vê que ele sai com 3.900, 4.800, 5.500. Ela vem numa política de mais investimentos ainda, ampliando a capacidade de produção da empresa. E o capital de giro de 12 bilhões, ele vai para 15 bilhões e 900 milhões de reais, o equivalente a 66,6% de todo o ativo da empresa. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 3.200, mas em compensação, um aumento aqui no contas a receber que vai para 4.300 e também um aumento nos estoques, que agora aqui, ó, foram para 6 bilhões 497 milhões de estoque, era o que a WEG tinha no ano de 2021. Chegando agora em 2022, dia 31 de dezembro, a WEG agora é uma empresa de 28 bilhões de reais, aumenta ainda mais o imobilizado para 6 bilhões e 200 e também um aumento no capital de giro indo para 19 bilhões e 600.
voltou aqui a ter um volume de caixa acima de 4 bilhões, praticamente 5 bilhões de reais, era o que a VEG tinha de dinheiro. No dia 31 de dezembro, a VEG tinha praticamente 5 bilhões de reais em dinheiro, caixa, banco e aplicação. O contas a receber foi para 5 bilhões e 600 e os estoques da VEG em 31 de dezembro de 2022 totalizavam 7 bilhões e 600. Então vejo como a VEG vem crescendo a cada ano, como ela vem investindo nas suas máquinas, equipamentos e toda a sua linha de produção. E como ela também vem melhorando o seu capital de giro. Naturalmente que quanto mais capital de giro, mais recursos a empresa tem para poder gerar receitas. Mas todos esses valores aqui, eles são originados através de capitais de terceiros, que é o endividamento, e do capital próprio, que é o patrimônio líquido. Lá no ano de 2019, a VEG tinha uma dívida total de 6 bilhões e 700 milhões de reais, o equivalente a 43,1% de tudo aquilo que ela possuía. Então, uma dívida baixa, até perto de todo o patrimônio da empresa. No ano de 2020, a dívida agora vai para 7 bilhões e 997 milhões, apesar do crescimento nominal da dívida, o peso da dívida ficou aqui em 40,1%. Em 2021, a dívida vai para 9 bilhões e 922 milhões e o peso da dívida 41,5%. Então, praticamente mantendo 43, 40, 41. E agora, nesse ano de 2022, que a dívida aumenta um pouco mais, chegando a 45,8%. Total da dívida, 12 bilhões de reais. Então, ela tem 12 bilhões de capitais de terceiros que são aplicados aqui na atividade da empresa no seu ativo, e ela tem 15 bilhões de capital próprio que também é aplicados, por isso esse crescimento todo da empresa, então ele se deve tanto ao crescimento aqui do capital próprio, como também ao crescimento do capital de terceiros, porém ressaltando que o capital de terceiros é uma proporção menor dentro do ativo da empresa de apenas 45,8%. Agora vamos ver os resultados gerados pela VEG nesses 4 exercícios que estamos utilizando aqui como base de estudo. Em 2019, a VEG tinha um faturamento de 13 bilhões de reais. Em 2020, o faturamento foi para 17 bilhões e 400. Em 2021, aí o faturamento já foi para 23 bilhões de reais. E agora, em 2022, no dia 31 de dezembro, 29 bilhões e 900 milhões de reais. Então, reparem como vem crescendo também o faturamento da VEG. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido. Lá em 2019, a VEG gera um lucro de 1 bilhão e 600, em 2020, 2 bilhões e 300, em 2021, 3 bilhões e 600 e agora em 2022, 4 bilhões e 200 milhões de reais. Então, o tamanho do lucro da empresa. E também outro ponto que eu quero destacar para vocês aqui, é uma regularidade que a empresa apresenta na parte de custo. O que é o custo? É tudo aquilo que ela gasta para produzir aquilo que ela vende. No ano de 2019, esse custo era de 70%, ele recua para 68,9%, volta para 70,5%, 70,9%. Então, reparem o controle que a empresa mantém dentro dos seus custos aqui. E graças a isso, então, a empresa vem gerando todo esse volume de lucros aqui. Aproveitando, trago para vocês nesses quadros aqui como que está a situação financeira da VEG através da liquidez geral, que é o primeiro gráfico que você está vendo ali, que ele vai nos mostrar quanto que a empresa tem em relação àquilo que ela deve, qual é a capacidade de pagamento que ela tem em relação às suas dívidas de curto, médio e longo prazo. Esse índice de liquidez geral, ele sai com 1,53, vai para 1,68, 1,70, recua agora para 1,58 em 2022. Para cada R$1 de dívida, que vai vencendo curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$1,58. Paga, sobra, tranquila a situação financeira da empresa, olhando no longo prazo. Ao olharmos apenas o curto prazo, é a liquidez corrente, o gráfico ao lado, que vai medir o quê? Quanto que a empresa tem em relação às suas dívidas que vencem no dia a dia. Ele sai com índice de 2,17, recua para 2,13, recua para 2,01 e agora recua para 1,91. Mesmo com toda essa diminuição, gradual que a empresa vem tendo na sua liquidez corrente, mesmo assim a empresa está muito folgada. Para cada R$1 de dívida, ela dispõe de R$1,91 para fazer frente a essa dívida. Uma empresa totalmente tranquila em termos financeiros, trabalhando com folga financeira. Nesse outro quadro aqui eu trago para vocês o endividamento, o tamanho e o comportamento da dívida da VEG, que sai com 43,1%, recua para 40,1%, aí sobe um pouquinho, 41,4% e agora sobe para 45,8%.
em 2022, de tudo aquilo que a empresa tem, ela deve 45,8%. Nesse outro quadro aqui, trago também alguns indicadores da rentabilidade, começando ali pela margem líquida. O que é a margem líquida? Imagina de todo o faturamento da empresa, ela tem que pagar custo, tem que pagar despesa, tem que pagar resultado financeiro, tem que pagar impostos. Quanto que sobra líquido e limpo para a empresa? Lá em 2019 sobrava 12,2%. Em 2020, 13,7%. Em 2021, 15,5%. E agora em 2022, 14,3%. Em relação a tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 14,3%, uma margem maravilhosa que a WEG vem conseguindo manter esse volume de margem aqui. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, ele vai nos mostrar quanto que a empresa gera de ganho em relação a tudo aquilo que ela investe dentro do seu patrimônio. Lá em 2019, 10,4%, sobe ali para 12%. Em 2021, fecha em 15,3% e agora 15,2%. Em relação a tudo que foi investido na empresa, a empresa gera um ganho de 15,2%. Já o terceiro gráfico ali à direita, ele é a rentabilidade do PL. Aqui estamos falando agora dos acionistas. Quanto que os acionistas estão ganhando por ter as ações da WEG. No ano de 2019 ganharam 18,3%, em 2020 20,1%, em 2021 26,1% e agora em 2022 28%. Ao ter as ações da WEG, os acionistas ganharam 28% através dos lucros gerados pela empresa. E ao falarmos de acionista, trago para vocês também nesse quadro aqui os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da WEG? R$ 3,63. Então vejam que, se pegarmos todo o patrimônio da WEG, distribuíssemos todo esse patrimônio para os acionistas, caberia a cada ação R$ 3,63. Porém, hoje, para você comprar uma ação da WEG, você vai pagar R$ 38,77, cotação essa do último dia 15 de fevereiro. Então veja como é uma ação que ela é muito, o valor de mercado dela é muito mais alto do que o que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. Tanto que o PVP, que é o índice que aparece ali, preço por valor patrimonial, apresenta ali 10,68. O que quer dizer esse 10,68? Descartando o 1, que é a base, então nós temos ali um ágio na venda das ações da WEG de 968%. Já o lucro por ação, com base nos últimos 12 meses, R$ 1,02, o que dá uma rentabilidade da ação de 2,63%. Por que essa rentabilidade tão baixa? Porque considerando nesse cálculo aqui o valor de mercado de R$ 38,77, e a empresa mantendo um ganho de R$ 1,02 por ano, vai gerar então uma rentabilidade de 2,63%. Já a rentabilidade do PL, que a gente mencionou há pouco, bem mais alta, é para os acionistas que já estavam dentro da sociedade. E essa rentabilidade aqui da ação de 2,63% é para os acionistas que vão entrar agora na sociedade. Dividendos por ação. Em 2022, a empresa distribuiu 50 centavos de dividendos por ação e a relação preço/lucro, ela fecha em 38,00. O que quer dizer o 38? Ao comprar as ações da WEG hoje a R$ 38,77 e ganhando R$ 1,02, que é o que a empresa vem gerando de lucro por ação, os acionistas vão levar 38 anos para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 35,45% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa e o tag along da WEG é de 100%. Isso quer dizer que se a WEG fosse vendida, o tratamento dado aos minoritários seria igual ao tratamento que seria dado para os majoritários. Aproveito e trago para vocês também esse gráfico aqui, extraído lá do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da WEG nos últimos 5 anos. Olhando lá no começo do gráfico, você vai ver que as ações na época, lá em 2018, eram cotadas na faixa ali de R$ 8,80, R$ 9,00. E essas ações elas ficaram estáveis durante praticamente todo o ano de 2018. Ao entrar em 2019, ali na faixa de R$ 9,00, ela vai também mantendo uma estabilidade com uma pequena elevação durante o ano de 2019. E ao chegar no finalzinho de 2019 e 2020, aí as ações já estão batendo em R$ 17,00.
Aí no começo de 2020 sobe mais um pouco, as ações chegam até R$ 24,90, porém daí nós temos a pandemia, a ação volta ali, cai um pouquinho para R$ 16,18, e passando aquele susto inicial da pandemia, aí as ações dispararam e vão chegando lá praticamente no ano de 2021, no final de 2020, começo de 2021, com as ações cotadas na faixa de R$ 40. Em 2021 ainda sobe mais um pouquinho, até R$ 43, R$ 44, e depois delas caem e passam a trabalhar no patamar de R$ 34, R$ 35. E aí, ao entrar no ano de 2022, as ações daí já estavam na faixa de R$ 30, elas têm uma pequena elevação e daí caem na metade do ano ali até R$ 22, e aí começa uma sequência de altas novamente, culminando com agora uma cotação nesse último dia 15 de fevereiro, quando da gravação desse vídeo, na faixa de R$ 38,77. Então por aqui você vê quando que as ações da VEG tiveram seu valor mais alto, quando que elas tiveram seu valor mais baixo e como que é o comportamento do valor das ações da VEG SA. Tá então, mais uma empresa analisada, VEG SA, uma empresa maravilhosa. Naturalmente que o preço, né, dela é alto em termos de valor de mercado dela, um valor bastante alto, mas é uma empresa que justifica até esse valor alto pela regularidade da sua atuação e da sua geração de resultados e de tudo aquilo que a VEG representa hoje na economia brasileira, aqui na representatividade como uma empresa brasileira que ganhou o mundo. E é uma empresa lá de Santa Catarina, lá de Jaraguá. E falando em Jaraguá e Santa Catarina, meu grande abraço para todos aí de Santa Catarina que sempre estão ligados aqui também no canal Silas Degraf. E também falando em Santa Catarina, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero saber qual é a melhor empresa da Bolsa, na sua opinião. Tá? E aí você me manda a sua opinião e aí vai concorrer no comecinho de março a um SSD de 128 GB para deixar sua máquina bem mais rápida, seu computador aí bem mais rápido. Então, respondendo qual é a melhor empresa da Bolsa, você vai concorrer a um SSD 128 GB que será sorteado no começo de março. Não precisa acertar qual é a melhor empresa, é só a sua opinião. Qual é a sua opinião? Qual é a melhor empresa da Bolsa? E aí você manda a resposta nesse WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, no 49 99136 1099, 49 99136 1099. Manda a sua resposta lá e estará concorrendo a um SSD de 128 GB, um oferecimento da InfoCerta Informática, que é ali em Chapecó, também em Santa Catarina. A InfoCerta Informática, que é uma empresa de manutenção de equipamentos de informática e que você não precisa levar a sua máquina até assistência técnica. De forma remota, entre em contato com o Ramiro, com o Diego, lá na InfoCerta, e eles fazem o diagnóstico da sua máquina de forma remota e deixam sua máquina redondinha e cada vez melhor, até porque você merece uma máquina boa aí para poder trabalhar e até mesmo para o seu lazer. Então tá aí a VEG analisada, mais uma empresa conhecida, né? E aí, naturalmente, se você gostou dos números da VEG, coloque aí no seu radar para futuramente fazer investimentos, porque, na verdade, na hora de fazer investimentos, você tem que saber escolher a empresa, não é pelo preço, a ação tá barata, tem que comprar, não, você tem que comprar ação boa, empresas boas. Isso é investimento, e o investimento é que constrói patrimônio, e o patrimônio é que vai te dar uma vida melhor, uma vida mais digna lá na frente, que é o que a gente fica aqui na torcida por vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.